40 dias intencionais. Oração e palavra. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui no dia 3, nos 40 dias intencionais, e o tema do dia de hoje é sobre discipulando as crianças. O texto é 1 João 1,3, que eu vou ler. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que você também tenha comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Aqui o autor está destacando a questão de pertencimento à família e a nossa posição como filhos, que depende da graça de Deus. Vou ler alguns textos aqui. Ao experimentar a graça de Deus, nos coloca em outro lugar, nos posiciona numa realidade que somos desafiados a uma nova identidade, a identidade de filhos, né? A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós só alcançamos esse pertencimento a uma família de Deus pela graça de Deus. E na vida de Jesus é demonstrado, né, na história de Jesus, uma intencionalidade de Jesus em alcançar as crianças. Mas antes de falar essa história, ele vai falar um pouquinho, né, da história dele, que a criança aprende pelo exemplo, né? E o exemplo deixa marcas na vida da criança. O pai desse pastor, né, do autor do livro, ele sempre viu o pai orando de joelhos. A mãe sempre colocava lembretes de versículos bíblicos no espelho, né? E ele levou isso para a vida dele. Isso ficou como influência na vida dele, né? Tanto é que ele é pastor, e ele coloca, olha, nós também podemos influenciar as nossas crianças e as crianças de outras pessoas, inclusive alguns dos nossos amigos e parentes, né, que são tão carentes quanto qualquer outra criança. Ele também vai falar sobre a questão, detalhar a intencionalidade de Jesus, né, naquele exemplo que ele fala que deixai vir a mim todas as crianças, né, não as impensais, porque das tais é o reino de Deus. Então, nesse contexto, os fariseus estavam perguntando sobre a questão do casamento, questão familiar, né, casamento, divórcio, né, e culmina, né, nessa questão de Jesus permitindo que as crianças fossem abençoadas por eles, né? E aqui foca a intencionalidade de Jesus em abençoar as crianças e como deve ser o nosso comportamento em relação à nossa dependência de Deus. Quando uma criança vai viajar com os pais, ela não preocupa se tem pedágio para pagar, se o carro já foi abastecido, o que tem para comer, se já foi pago o aluguel, da onde a pessoa vai se hospedar. A criança simplesmente confia, porque sabe que os pais vão suprir todas as demandas relativas à sua viagem, né? Então, assim como as crianças confiam nos seus pais, nós, como cristãos, devemos confiar em Deus, né? Então, ele fala que, embora nós sejamos crianças crescidas, né, talvez magoadas pela vida, ainda precisamos confiar em Deus. Afinal de contas, Jesus disse que só há um jeito de receber o reino de Deus, se nós nos tornarmos como criança, né? E aí, como devemos exercitar a nossa intencionalidade na prática? Primeiramente, pensar, né, refletir que existem crianças de todas as idades que estão precisando ser alcançadas por Deus. E aí, que tal a gente parar um momento e orar por essas crianças que nós conhecemos, né? Mais ainda, vamos fazer uma lista do nome dessas crianças, né, que são nossas crianças, nossos amigos, né, crianças dos nossos filhos, crianças dos nossos amigos, os netos, né, que são conhecidos, pessoas próximas, aí
estarmos orando constantemente por elas. Identifique nas suas orações a cada criança que necessita de salvação. Lembre-se de convidá-la para o encontro na sua casa, nos seus PGMs. Né? Pedir a Deus que mostre essas crianças que seus filhos podem alcançar, promover ações intencionais com seus filhos e com os amigos de seus filhos, promovendo encontros, oportunidades de estar testemunhando de Jesus, estar atento aos comportamentos dos nossos filhos, né? Para também estar atendendo às demandas dele e também corrigindo alguma coisa que precisa ser corrigida, né? Ou criando bons hábitos que precisam ser criados, né? E perguntar quais são os amigos de seus filhos que eles gostariam de ver alcançados por Jesus. Ensine o seu filho o poder da oração, né, desde cedo. E como o pastor, né, aprendeu com seu pai, que você possa estar orando com o seu filho para ele estar aprendendo como se deve se relacionar com o nosso Pai espiritual. Ore a Deus que os seus amigos e os seus filhos sintam saudades da sua casa. Deus vai te dar uma criatividade. Seja intencional.